Olá, alunos! Uma boa tarde a todos. Hoje é sexta-feira, dia 19 de janeiro, e estamos iniciando aí a primeira aula do nosso curso básico em teologia. Nós iremos iniciar aí o nosso conteúdo, abrindo o material da disciplina que eu enviei a vocês no WhatsApp, na página de número 1, para que a gente possa iniciar a nossa aula. Bom, passando pela página inicial do nosso conteúdo, a página da capa, né? A primeira página, a página da capa, vocês vão se deparar com o nome do instituto, o nome da escola, né? Da nossa escola teológica, que é extremamente importante, é fundamental saber e conhecer o nome da escola, que é ITEMA, cujo significado é Instituto Teológico Moriá. Bom, é importante, caso alguém pergunte para você o nome da escola, você saiba o nome, é isso? Logo abaixo, o nome do curso, né? O tipo de curso que vocês estão fazendo, que é o curso básico em teologia, e também o módulo. Qual é o módulo que vocês estão fazendo? Então, lembrando que o nosso curso é dividido em 4 módulos. É um ano de curso, 16 matérias, e essas 16 matérias são divididas em 4 módulos. E cada módulo tem 4 disciplinas. E, obviamente, nós iremos iniciar a nossa aula pelo módulo 1. Iniciar o nosso curso pelo módulo 1. E o módulo 1 ele é composto por 4 disciplinas, que é a disciplina de bibliologia, a disciplina de Pentateuco, a disciplina de livros históricos e a última disciplina, que é a matéria de hermenêutica. Tá bom? Então são as 4 disciplinas que nós iremos aprender neste módulo de número 1, primeiro módulo do curso de vocês. Acima aí da descrição das disciplinas, a gente tem o nome, né, do coordenador do curso de vocês, coordenador do ITEMA, que sou eu, né, Jefferson Souza Matos, e também a minha formação, né, sou bacharel em teologia pela Unicesumar e bacharelando em história pela Estácio. Tá bom, gente? É importante, né, saber que o professor tem a sua formação, em que o professor é formado e aonde ele formou. Isso é fundamental. Então, gente, conforme já descrito e anunciado para vocês aí agora há pouco, a primeira disciplina aí do nosso módulo 1, do nosso curso, é a disciplina de bibliologia. Tá certo? Vamos lá. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer, olhando aí, acompanhando nesse conteúdo inicial do nosso material, é falar, primeiramente, sobre os vários e possíveis tipos de teologia existentes. Professor, então quer dizer que não existe um só tipo de teologia? Não. Existem vários tipos de teologia. Na verdade, existem 3 tipos clássicos e tradicionais de teologia, mas é bem verdade que com o passar do tempo, com a modernidade, andam, né, criando por aí novos tipos, novas classes de teologia, como, por exemplo, a teologia da prosperidade, mas não é o nosso caso aqui. Então existem três tipos de teologia. Esses tipos são os clássicos, esses tipos são os tipos tradicionais, antigos, e para começar a nossa aula, a gente vai falar
sobre esses tipos de teologia, tá bom? Então vamos lá. Qual é o primeiro tipo de teologia que nós temos? O primeiro tipo de teologia que nós temos: a teologia bíblica, tá? A teologia bíblica. Segundo tipo de teologia que nós temos, além da teologia bíblica, a teologia histórica. Vai anotando aí. Esse conteúdo está sendo disponibilizado para você aí nesse material, né? Mas existem coisas que, além do material em mãos, é fundamental que a gente anote, que são informações mais importantes, relevantes, que a gente precisa destacar em meio às outras. Então, primeiro tipo de teologia, a teologia bíblica. Segundo tipo de teologia, a teologia histórica. E o terceiro e último tipo de teologia, a teologia sistemática. Tá bom? Bom, todos esses tipos de teologia abordam determinadas disciplinas. Para cada tipo de teologia existente, existem determinadas disciplinas que, consequentemente, seriam estudadas no decorrer daquele tipo de teologia. E aqui no nosso curso, deixa eu só fazer uma modificação aqui, ó. Só um minuto. Aqui no nosso curso, pessoal, vocês terão o privilégio de estudar no decorrer do nosso curso teológico não somente um tipo de teologia, mas nós iremos estudar, abordar em algum momento aqui do nosso curso, prontinho, em algum momento aí do nosso curso, todos esses tipos de teologia, tá certo? Vamos lá, professor, qual é a diferença de cada um dos tipos de teologia? Vou explicar agora para vocês. Então, começando aí pela teologia bíblica. A teologia bíblica é a teologia que aborda, estuda as matérias, disciplinas que envolvem, trabalham com os livros que compõem o cânon, ou seja, com os livros que trabalham com os livros que compõem as Sagradas Escrituras, Antigo e Novo Testamento. Não sei se você sabe, se é seu conhecimento, mas a Bíblia é dividida em seções, e cada uma das seções é composta por determinados livros. Por exemplo, os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, eles compõem juntos uma seção, que é uma seção que nós chamamos pelo nome de Pentateuco, que é um assunto que vocês ainda hão de aprender no decorrer das próximas semanas, essa questão da divisão, da distribuição dos livros bíblicos por seções. Mas para quem já sabe, a respeito aí da existência das seções, o Pentateuco seria a primeira seção, e essa primeira seção ela é composta aí pelos primeiros 5 livros que compõem a nossa Bíblia. Então, o Pentateuco, que seria uma disciplina que aborda esses primeiros 5 livros, é uma disciplina da teologia bíblica, porque conforme o próprio nome te sugere, teologia bíblica. Bíblica vem de Bíblia, Então, esse tipo de teologia trabalha, obviamente, com os livros que fazem parte das Sagradas Escrituras, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. O segundo tipo de teologia é a teologia histórica. A teologia histórica, pessoal, ela, diferentemente da teologia bíblica, trabalha com livros que não estão na Bíblia, mas seguem paralelamente acrescentando informação à Bíblia. Livros como, por exemplo, este aqui, ó,
História dos Hebreus, de autoria do historiador judeu Flávio Joséfo. Não é um livro que está na Bíblia, porém é um livro histórico e que acrescenta muita informação ao nosso conteúdo bíblico. Então toda e qualquer matéria, toda e qualquer disciplina que trabalhe com livros que acrescentam e complementam o nosso conteúdo bíblico, são matérias e disciplinas que fazem parte da teologia histórica. Exemplo, história da igreja, a disciplina de história da igreja, a disciplina de Israel depois de Cristo, história de Israel depois de Cristo, geografia bíblica, né? E tantas outras coisas mais. História das religiões, né? Essas matérias, disciplinas, fazem parte do conteúdo da teologia histórica. O próprio nome te sugere o significado, né? Enquanto a teologia bíblica trabalha com os livros que compõem a Bíblia, a teologia histórica trabalha com os livros que acrescentam, complementam a história da Bíblia, mas não está necessariamente dentro da Bíblia. E por último, a gente tem a teologia sistemática. Também o próprio nome te sugere o significado. A palavra sistemática vem de sistema, e sistema significa uma coisa organizada. Você já deve ter ouvido alguma vez alguém dizendo a seguinte frase: não dá para se bater de frente com o sistema. Por quê? Porque o sistema é organizado, o sistema é estruturado, o sistema ele tem as suas bases. Então não dá para se bater de frente com o sistema. Todo aquele que enfrenta o sistema se dá mal. Então a teologia sistemática, que é uma teologia de sistemas, ou seja, uma teologia organizada, organizacional, ela tem como objetivo trabalhar com disciplinas, presta atenção porque essa é a mais difícil dessas três, trabalhar com disciplinas que organizam determinadas informações de um único assunto para poder facilitar a sua vida. Tá certo? Então, gente, o que a teologia sistemática faz? Ela pega um determinado assunto, seja ele aí qual for, esmiuça todo o conteúdo que haja sobre aquele assunto, que exista, né? Que tenha sido publicado, escrito, registrado sobre aquele assunto, esmiuça tudo isso, reúne tudo isso dentro de uma coisa só, dá para essa nós tivemos aqui um pico de energia, está chovendo muito aqui, então pode ser que, né, de repente fiquemos aqui sem energia, mas o celular irá continuar gravando. Vamos lá. Então ela reúne essas informações, e reunindo essas informações, ela cria um conteúdo e dá para esse conteúdo um nome disciplinar, ou seja, um nome de matéria, nome de disciplina, tá certo, gente? Então aí nós temos, por exemplo, matérias como cristologia, que fala sobre Cristo, não fala de mais nada, só fala sobre Cristo. Então é uma matéria que junta tudo quanto é informação que fala sobre Cristo e apresenta para você, facilita a sua vida. Você não tem que pesquisar, está tudo pronto para você. Nós temos aí a matéria de teontologia, que fala a respeito de Deus, matéria de pneumatologia, paracletologia, que fala sobre o Espírito Santo, missiologia, que fala de missões, escatologia, que fala sobre o fim dos tempos, soteriologia, que fala sobre salvação, angiologia, que fala sobre anjos. Então são matérias específicas que falam sobre um único assunto. Entendido aí, gente? Bom, gente, então resolvida essa primeira parte aí, que são os tipos de teologia que nós iremos trabalhar aqui no nosso curso, tá? Em relação à teologia sistemática,
que é a última, né, a terceira que foi apresentada para vocês, nós temos aí uma disciplina que, consequentemente, ficamos sem energia aqui, mas tá dando aí para que vocês assistam, né, para que vocês me vejam. Então, esse primeiro tipo de teologia, voltou. Esse primeiro tipo de teologia, ou esse último, né, terceiro e último tipo de teologia, é um tipo de teologia organizacional. E dentro dessa teologia sistemática, a gente tem aí também uma outra disciplina, que é a disciplina de bibliologia. A disciplina de bibliologia, ela tem como objetivo falar sobre a Bíblia. Tudo que fala sobre a Bíblia, toda e qualquer informação que tenha sobre a Bíblia, entra na matéria de bibliologia. Exemplo, vamos lá. Exemplos aí pra gente, ó. Vamos lá. Origem da Bíblia, ou seja, os autores, quem foi que escreveu os livros, né? As datas em que os livros teriam sido escritos, o tipo de material utilizado para poder escrever a Bíblia, a composição da Bíblia, né? Ou seja, os livros que compõem ela, onde que eles foram encontrados, como que eles foram agrupados formando essa estrutura bíblica que hoje a gente tem, essa sequência, né, de livros, a publicação, né, quando que a Bíblia foi impressa pela primeira vez, como, quais foram, né, as circunstâncias, a tradução, não é isso? Os idiomas em que a Bíblia foi escrito, como aí que ela teria sido traduzida, tá certo? Então tudo isso faz parte da bibliologia. Tá bom, gente? Então essa é a primeira disciplina aqui do nosso curso. Bom, agora perdemos toda a nossa visibilidade aqui, né? Bom, gente, eu estou usando aqui a tela do computador para clarear, né, para iluminar, para dar um pouco de visibilidade. Tá chovendo muito aqui, e aí, né, acabou a energia aqui do bairro, da rua, e até então estava numa fase só, estava fraquinha, mas estava. E aí eu estou usando aqui a bateria aqui, reserva do computador, para clarear para a gente aqui, para a gente poder dar continuidade, para não atrasar o nosso conteúdo, né? Vocês não ficarem aí com a aula atrasada. Então vamos dar prosseguimento e vamos gravar dessa maneira mesmo, né? Creio que está dando para todo mundo me ouvir e me ver mesmo aqui no escuro, tá certo? Vamos lá, gente. Então expliquei para vocês aí o que seria a matéria de bibliologia. É estudar a Bíblia. Esse é o papel da bibliologia. Professor, sempre achei que bibliologia ou que teologia fosse o estudo sobre a Bíblia. Agora o senhor está falando que não, que bibliologia é a disciplina que estuda sobre a Bíblia. Não, teologia estuda sobre tudo que envolve Deus. Tudo que envolve Deus. Bíblia e tantas outras coisas mais. E dentro da teologia, a gente distribui, porque é muito assunto, é muita coisa dentro da teologia, aí a gente faz a distribuição de cada tipo de assunto para uma matéria específica. Então, no caso, o assunto que estuda só a Bíblia é a bibliologia. Tranquilo? Vamos lá. Na parte de baixo do material aí, eu coloquei informações, né, algumas informações aí complementares para poder acrescentar aí para vocês. Eu coloquei aí que o primeiro livro a ser impresso em papel teria sido a Bíblia, no século XV depois de Cristo. Coloquei aí que a Bíblia é o livro mais vendido do mundo. E coloquei aí também uma terceira observação, falando que a Bíblia
já foi escrita aí para quase 3.000 idiomas, quase 3.000 línguas, né? Entre idiomas e dialetos. Mais embaixo, nós temos aí, no tópico 1, a Bíblia no contexto evolutivo da escrita. Hoje a gente tem aí a Bíblia, né, impressa, a gente tem aí a Bíblia, enfim, de forma digital. Basta um clique na internet, você tem acesso aí à Bíblia, vários tipos de Bíblia diferente, Bíblia mais fiel aí e próxima do original, Bíblia revisada, Bíblia da linguagem moderna, né? Vários tipos de Bíblia diferentes. Bíblia de estudo, Bíblia com inário, Bíblia com louvor, Bíblia te ensinando a fazer a cerimônia, né? Determinadas cerimônias. Mas houve um momento na história da humanidade em que a Bíblia não era feita em papel, e muito menos digital. Então é justamente sobre o contexto evolutivo, ou sobre isso que a gente fala no contexto evolutivo da escrita. Ou seja, lá na antiguidade, antes da existência do papel, qual era o primeiro tipo de material que foi usado para escrever os livros do Antigo Testamento? Então eu vou passar agora essa evolução para vocês. Então o primeiro tipo de papel que foi usado, o primeiro tipo de material que foi usado para escrever os livros do Antigo Testamento foi o papiro. Papiro. Se você olhar aí no tópico 1.1 da sua folha, você vai ver aí o nome dele, como se escreve. Papiro. Então, o papiro, gente, é uma palavra egípcia, tá? O papiro foi fundado, criado no egípcio, né? Do Egito, pelo povo egípcio. E quando os gregos ascenderam sobre o mundo, vamos dizer assim, os gregos então passaram a chamar o papiro, que era esse tipo antigo de material para a escrita, pelo nome de biblos. Então o papiro egípcio na língua grega era biblos. Então toda vez que você tinha uma folha de papiro para escrever, os gregos a chamavam pelo nome biblos. E quando mais do que uma folha você tinha um rolo inteiro com várias folhas, pensa num rolo de papel toalha, uma folha de papel toalha que você destaca e um rolo de papel toalha com muitas folhas. Então, quando era uma folha só, os gregos chamavam pelo nome biblos. Quando era um rolo inteiro de folhas, os gregos chamavam de biblion. E quando se tinha vários rolos, os gregos chamavam pelo nome Bíblia. Então foi daí que surgiu o nome Bíblia, né? O nome Bíblia não é um nome existente aí dentro da própria Bíblia, não tem. Se você procurar na Bíblia inteira, você não vai achar esse nome Bíblia escrito nela. Então foi uma criação pelos gregos, mais especificamente por João Crisóstomo, né? Que é um patriarca aí da antiguidade, mais precisamente ali no século de número 5, né, da nossa era, ou seja, século 5 depois de Cristo. Aí surgiu o nome Bíblia. Se vocês olharem aí no tópico 1.1, vocês vão ver o que era o papiro, né? O papiro era uma espécie de planta, ele era extraído de uma planta essa que, além de se chamar papiro, também era chamada pelo nome junco. Coincidentemente, é aquela planta extraída ali do rio Nilo, das margens do rio Nilo, que era onde ela brotava e vivia, e fora extraído ali por Joquebede, mãe de Moisés, para fazer o cesto. Tá? Então, esse material para a escrita, ele também era extraído dessa planta, que se chamava pelo nome de papiro ou de junco, a mesma coisa. E aí, consequentemente, havia todo um processo, né? Eles retiravam o miolo da planta, colocavam para secar, depois a mergulhavam ali em água com vinagre, enfim, botava para secar de novo, e aí depois era prensado,
demorava-se aí aproximadamente uns 15 dias para esse tipo de material estar completamente pronto para uso. Então todos os livros do Antigo Testamento foram escritos dessa forma. Com o passar do tempo, o papiro foi caindo em desuso e entra em cena agora um novo tipo de material, que é o pergaminho. Tá? O pergaminho. O pergaminho é de origem grega, criado ali na cidade de Pérgamo, que é uma cidade muito conhecida dos cristãos, muito conhecida aí dos estudiosos. E o pergaminho, diferentemente do papiro, era extraído através de pele de animais, como, por exemplo, o bezerro e o cordeiro. Tá? Essas peles macias eram utilizadas para poder fazer o pergaminho. O pergaminho era muito mais simples para fazer, né? Enquanto o papiro levava em torno aí de 15 dias para ser fabricado, o pergaminho, dependendo ali do fabricante, né, um cara ágil, esperto, mataria o animal, extrairia ali a sua pele, e em cerca de 2 dias aproximadamente ali, ele faria esse material. E era um material mais resistente, porém era um material que saía caro, né? Você tinha que matar um animal para poder fabricar esse material. Então, com o passar do tempo, obviamente o pergaminho também cairia em desuso e daria lugar a um outro tipo de material. Então o pergaminho, gente, ele foi utilizado para escrever os livros do Novo Testamento. Tá bom? Bom, até que no primeiro século depois de Cristo, mais precisamente no ano 105 depois de Cristo, nós tivemos a criação do papel, que foi criada pelos chineses, né, extraído de uma árvore, e revolucionaria, né, o modo de escrita em todo o mundo. É bem verdade que durante mais ou menos uns 600 anos, toda a humanidade ainda continuava usando pergaminho. E os chineses era o único povo, a única nação do mundo a usar o papel. Mas depois do século VI, século VII em diante, todo o mundo passaria a aderir a essa nova tecnologia, né, vamos dizer assim. Até que no ano de 1517 foi criada a prensa, ano de 1430, entre 1430 e 1460, foi criada a prensa, que era uma máquina que imprimia, né, vamos dizer assim, prensava, e todo o conteúdo, né, seria ali automaticamente impresso naquele pedaço de papel e não mais escrito à mão, como funcionava antes. E com muito motivo de alegria, né, para nós, a Bíblia foi, ou teria sido aí, seria o primeiro livro a ser impresso através dessa nova tecnologia criada aí pelo alemão Johannes Gutenberg. Inclusive, essa primeira Bíblia que foi impressa pelo Johannes ganhou o nome, né, de Bíblia de Gutenberg. Se você procurar na internet aí, eu acredito até que você consiga encontrar esse exemplar da Bíblia do Gutenberg para comprar. Tá bom? Bom, embaixo nós temos aí o tópico 2, entendendo o calendário bíblico. Algumas siglas que vocês precisam entender, né? Precisam aí estar cientes para poder compreender o nosso assunto, o nosso conteúdo teológico. A sigla AC, que significa antes de Cristo, a sigla DC, que significa depois de Cristo, a sigla SEC, que significa século, né? E também os algarismos romanos, que são os algarismos, né, que representam números, na maioria das vezes, no nosso conteúdo teológico. Principalmente, né, mais especificamente no Antigo Testamento. Dá uma olhadinha aí depois no conteúdo, dá uma olhadinha aí nesse material, os exemplos que eu citei, tá bom? E qualquer dúvida nessa primeira aula,
você pode estar mandando aqui que eu esclareço para você. Bom, Deus te abençoe aí, uma excelente aula.